E o Canal 12 tem a grata satisfação de receber o advogado João Henrique Caparrós Gomes. Além de advogado, ele é nosso colunista. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia, caros ouvintes da CN12, um canal de notícias aqui da nossa região. Josi, é um grande prazer estar aqui presente com vocês. Também é um grande prazer fazer parte desta ideia, deste ideal que vocês tiveram já há alguns anos. Eu fui testemunha desde o início do trabalho, então fico muito lisonjeado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui presente, podendo fazer parte deste projeto. Com grata satisfação que eu recebo este convite para a gente poder estar batendo papo aqui, falando um pouco da advocacia. Muito obrigado pelo convite. Em nome da equipe do Canal 12, doutor, quero agradecer o carinho, a confiança no nosso trabalho. Muito obrigado e a gente só tem a agradecer. É sucesso a coluna do doutor, então a gente está muito feliz em recebê-lo hoje. Eu que fico muito agradecido, parabenizo mais uma vez você, o Fábio, pelo sucesso e pelas boas notícias que vocês vêm trazendo aqui para a nossa região. A gente precisa disso, de um compromisso com a verdade, um compromisso com a boa notícia, que é o que nós estamos sendo presenteados aqui na nossa região. Muito obrigado pelo convite, e espero que seja um bate-papo muito agradável aqui entre a gente. Hoje, dia 11 de agosto, é dia do advogado. Primeiro, parabéns a todos os advogados. De modo geral, doutor, como é ser advogado no Brasil? Olha, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em estar nesta data especial aqui falando um pouquinho da profissão do advogado, da advocacia em si. Parabenizo todos os colegas advogados que estão nos ouvindo, parabenizo a minha equipe também, JHC Advocacia e Agronegócio, pelo dia a dia da advocacia. E a advocacia, ela é um desafio diário, A advocacia, ela vem... O Brasil hoje conta com mais de 1,5 milhão de advogados, é uma classe muito representativa e que tem uma importância muito grande na nossa sociedade. É uma classe que representa a cidadania, está sempre atuando em busca da cidadania. Claro que em todas as profissões nós temos os desafios, No Brasil em especial, além da grande quantidade, mas ela se faz necessário para trazer a segurança, a garantia e os direitos de todo cidadão. Então o advogado ele tem por função trazer voz, dar voz à advocacia, dar voz ao seu cliente, a quem é lhe confiado o direito. Então, apesar da nossa... Hoje a gente tem algumas dificuldades, alguns desafios, a insegurança jurídica no nosso país, algo que afeta um pouco a nossa atuação no dia a dia, mas é algo muito gratificante. A gente está à frente de representar os maiores direitos, o maior patrimônio das pessoas, a sua saúde, a sua vida, relações humanas, envolvendo direito de família e até mesmo o direito à própria vida, o direito à saúde, que é algo imprescindível à vivência, ou à vida de cada um de nós. Então o advogado ele atua justamente para tentar combater e assegurar o direito de cada um. Por isso que a Constituição fala lá no artigo 133 que a advocacia é indispensável à justiça. O advogado ele tem essa função de ser indispensável à justiça. Doutor João, neste dia 11 de agosto, o que comemorar como advogado? Olha, uma pergunta muito interessante, A gente tem muito a comemorar, mas principalmente, no meu caso, é o propósito que a gente acaba tendo com a nossa profissão, Um propósito de poder realmente servir de alguma forma os nossos clientes, servir a sociedade em si, como advogado, com o exercício da advocacia, fazer relações de amizades, de confiança, que eu acho que é algo que tem de mais importante na advocacia. Ela passa a ser uma relação de confiança entre cliente e advogado. Acho que essa é a nossa maior comemoração ao longo desses 20 anos de advocacia. É algo que a gente pode comemorar, sem dúvida. E o doutor é especialista no agro, Nós estamos numa região onde o agro é muito forte. Então o senhor tem atuação não só em Jales, mas também em outros estados, Sim, a gente, ao longo da advocacia,
Nesses 20 anos eu comecei como um advogado generalista, né, aproveitando aquelas primeiras oportunidades em diversas áreas do direito, e identifiquei no curso da minha carreira a necessidade de trazer aí de repente uma especialização para a minha carreira, né, para a minha jornada, e me identifiquei muito com o agronegócio. Primeiro pelo contato que eu já tinha com o setor, segundo pela própria localização geográfica, né, da nossa cidade, da nossa região, e por hoje o agro ser algo que realmente impulsiona a nossa economia. E diante de todas essas situações, o advogado do agro, né, o advogado que se empenha aí no trabalho do agro, identificou muitas oportunidades, né, dentro da cadeia do agronegócio, antes, dentro e fora da porteira. E aqui em Jales não é diferente, nós temos várias culturas, várias atividades ligadas ao setor, é uma região muito rica, o estado de São Paulo em si é um estado muito rico, e aqui a gente tem o privilégio ainda de estar na divisa aí com Mato Grosso do Sul, com Minas e também Goiás, muito próximo, a gente tem essas oportunidades. Então, identifiquei isso, né, como uma oportunidade diante do crescimento do agro, e aqui a gente pode então atender os produtores. O produtor ele não tem que se preocupar só em produzir hoje, tem muitas questões jurídicas, decisões importantes que precisam ser tomadas, e precisa do suporte de um advogado também para a tomada dessas decisões, né, para poder cada vez mais se profissionalizar na área, de modo que consiga atender melhor aí as suas atividades também na área rural. Doutor João, você escolheria novamente a profissão de advogado? E uma mensagem para quem está estudando para a prova da OAB, se ainda está com dúvida se faz a faculdade, se não faz? Olha, eu adoro responder esse tipo de pergunta, Josi. Eu até agradeço aí para poder falar, relembrar um pouco da história, né? Eu, sem dúvida alguma, escolheria novamente a advocacia, né? São 20 anos mais de 20 anos aí na advocacia. Eu nunca tive dúvidas quanto à minha profissão, nunca tentei, vou prestar concurso, vou partir para outro segmento. Eu sempre fui muito decidido com a advocacia, né? Desde os primórdios lá na faculdade, os estágios que eu fiz. Essa é uma mensagem que eu deixo para os estudantes de direito, aqueles que... A gente recebe muitas perguntas, né, de estudantes, de jovens advogados. Poxa, o que você pode me sugerir aí como advogado ou no início da minha carreira? E eu procuro dar sempre alguns conselhos. Não existe atalho, né? A gente tem que realmente se dedicar aos estudos, fazer bons estágios, né? Aqueles que ainda têm dúvida quanto à área de atuação na advocacia ou um concurso público, fazer bons estudos, conversar com as pessoas, trocar experiências com pessoas já que têm algum tipo de vivência na sua profissão, né? Quer seja no concurso, quer seja na própria advocacia. Então isso é legal porque a gente está sempre aprendendo com os jovens também, né? Com os jovens advogados. Hoje lá na nossa equipe temos estagiários de direito, tem pessoas recém-formadas, advogados já com uma certa carreira. Então é muito gostoso isso, porque a gente vai se reciclando, né? Na vida nós somos eternos aprendizes, né? Mas o que eu poderia realmente deixar como uma dica é: persista, né? Se você quer um concurso público ou se você quer advogar, persista na prova, não desista, estude, né? Eu sempre coloquei minha carreira, pautei em 3 pilares, que é o estudo jurídico. A gente tem que ter, o advogado ele tem que ter o conhecimento jurídico para poder desenrolar aquela causa, né? Cuidar daquele processo. O conhecimento das prerrogativas profissionais. O advogado ele tem que saber os seus próprios direitos para ser um advogado combativo, para poder realmente exercer a sua função de forma plena, né? Ter ética, né? É uma questão assim imprescindível. A gente tem um código de ética, mas a ética ela vem de nós, né? Da nossa formação, dos nossos princípios. Então é algo que eu sempre tento levar para a vida, e eu aconselho muito: seja ético na sua profissão, seja leal com o seu cliente, seja leal com a parte adversa, com o seu colega de profissão, né? Com os próprios serventuários da justiça. Então eu acho que isso faz muita diferença, deixa as portas abertas. E por fim ter um bom relacionamento, não só com o cliente, mas com as pessoas do seu ambiente de trabalho, os serventuários da justiça, com os juízes, os promotores. A gente precisa ter um bom relacionamento para poder ter sempre
um bom acesso, né? Você tentar solucionar o problema da melhor forma possível. E pegando esse gancho, doutor, nós vemos que a advocacia ele tem vários ramos, né? Previdenciário, né? E falar do agro traz uma outra opção para, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu sou ligada ao agro e não tinha identificado isso. Sim. Bacana, né? O direito ele é muito rico, né, nas áreas de atuação, direito previdenciário, direito trabalhista, empresarial, tributário, direito digital, né, algumas áreas mais modernas agora para essa juventude que vem vindo aí também, tem muitas oportunidades de negócio. E o direito do agro é um sub-ramo do direito, muito associado ao direito empresarial, congrega outras áreas também, do direito tributário, do direito sucessório, né? Hoje o produtor precisa fazer um planejamento sucessório, contratual, enfim, é um ramo muito interessante, também tem as suas peculiaridades, né? Mas é mais uma oportunidade no mercado de trabalho aí para essa geração que vem aí, 1.500.000 advogados, né? É uma demanda muito grande, né, de advogados, mas tem muitas áreas de atuação. A gente precisa realmente da atuação do advogado para exercer o nosso pleno direito de cidadania. Doutor, vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Eu vou lançar um desafio legal. E o doutor me responde. Vamos lá, combinado. Um livro que todo advogado deveria ler. Tem muitos livros na área do direito, mas tem um livro especial que eu levo muito na minha vida particular, né? Também utilizado muito na advocacia, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro excelente, né? O advogado ele também precisa ter esse bom relacionamento, ele quer a todo momento convencer alguém, o juiz, o cliente, então eu acho esse livro imprescindível aí também para a vida pessoal do advogado. Um valor que guia a sua atuação. O valor que guia a minha atuação é a lealdade, como eu disse. A lealdade ela vai junto ao cliente, junto à causa do cliente, a gente tem que ser leal a isso, mas principalmente leal aos meus valores, a Deus e à minha família. Esse é um valor que na profissão ou na vida pessoal é inegociável. Café ou audiência? Josi, café antes da audiência, né? Eu gosto muito de café e a audiência a gente tem que faz parte do nosso trabalho. Então, café antes da audiência, os dois. Negociação ou tribunal? Negociação ou tribunal. Tem um ditado que fala que vale mais um mau acordo do que uma boa demanda, né? É um ditado popular. Eu já não penso dessa forma. Eu falo a negociação quando possível e o tribunal quando necessário. Doutor João, o que não pode faltar em um atendimento com o cliente? Olha, o que não pode faltar, eu acho que é a escuta, a atenção que você tem que dar ao cliente, né? Muitas vezes ele te procura para colocar um problema, né? O advogado é um solucionador de problemas, então o que eu vejo aí é a atenção e escutar com todo o coração o que o cliente tem a dizer, tentar assimilar realmente qual que é o problema para a gente poder resolver. Complete a frase. Ser advogado é poder ajudar as pessoas, né? Trazer uma solução diante de um problema que às vezes está afligindo a pessoa, o cliente, trazer uma segurança diante da nossa atuação. Doutor João, muito obrigado pela presença. Gostaria de ficar conversando com o doutor muito, mas tenho certeza que você também gostou desse bate-papo. Gostei muito, Josi, muito legal. Muito obrigada pela presença. Por favor, venha mais vezes. Com certeza. Olha, eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade. Mais uma vez aproveito para parabenizar pelo serviço, né, que a CN12 tem prestado à nossa região, trazendo ótimas notícias. E também parabenizar por todo o sucesso. Ficou ótimo aqui o ambiente de vocês. Eu aproveito também para convidar todos que estão nos acompanhando a seguir a nossa coluna lá no CN12, que fala sobre agronegócio, a coluna quinzenal. Queria também convidar aqueles que tiverem interesse na área a seguirem nosso Instagram, jhc.adv.agro. Mais uma vez agradecer a oportunidade, Josi. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo Dia do Advogado. Muito obrigado. Canal 12, a informação na palma da mão.